Em cima disso, o que aconteceu? Terminado esse trabalho, então havia um relativo, havia um consenso de que era necessário uma lei que fosse encaminhada para o Congresso, e o próprio governo, através da Senasp, ela tinha essa noção. Porque quando a gente fala em governo, vocês que já tiveram, se relacionam com o governo, sabem que é um ente muito abstrato e é um ente sem cabeça. Então, o governo pode ser uma Secretaria Nacional, uma Secretaria de Estado, pode ser um ministério, como pode não ser ninguém. Na realidade, se esfarela e tu não vê mais ninguém. Acho o texto. Então, nós tinha um ambiente, então começou-se a trabalhar, então, uma criação de uma lei orgânica. Bom, esse processo de lei orgânica, que a gente já tinha coletado uma série de dados, a gente percebeu que a grande discussão que havia entre os policiais não era o conteúdo básico das atribuições, ou da atividade, ou das questões pontuais. A grande discussão, a que mais nos desgastou, a que mais nos criou adversários, foi a questão de nomenclatura das funções. Foi terrível. Por quê? Porque na minha região era detetive, na região do outro era investigador, na região do outro era inspetor, na região do outro era agente, e tinha o maravilhoso escrivão, que é o meu caso, eu sou escrivão. O escrivão, então, o debate, então, ele virava bagunça, não era mais debate, quando a gente discutia, ou se arriscava a discutir, quem sabe a extinção de todos e a criação de um só. Por quê? Todo mundo conhece delegado, todo mundo conhece perito. Nós queríamos também que toda a população brasileira nos conhecesse de alguma forma. E essa discussão foi andando, mas mesmo assim, nós nunca radicalizamos, a gente pensava em fazer um cargo ali, mas não fechava a questão, porque tinha que ser elaborado esse projeto. Então esse projeto foi elaborado longamente, e ele, basicamente, ontem o Moraes me deu até um argumento para hoje, ele diz assim, mas isso não avança. Ou se avança, avança muito pouco. Eu concordo plenamente com ele. Ele está exatamente certo. Por que não avança? É a mesma discussão do piso salarial. Eu nunca entendi por que Polícia Civil, os agentes, escrivães, diretores, discutem piso. Por quê? Nós queremos distância do piso. Eu quero distância. Eu não quero saber do piso. Por quê? Porque o piso não me resolve. Eu já estou no piso. Então, mas, se não houver o piso, efetivamente é difícil ter uma referência do que tu pode ter. Qual é o problema da lei? A lei avança relativamente, por um lado, muito pouco. Mas, em contrário senso, ela vai transformar 27 polícias civis em uma instituição, Polícia Civil, que vai ser reconhecida nacionalmente. Por quê? Porque hoje nós viajamos às vezes com os estados, então a gente sai daqui, vai a Goiás, encontra em Goiás e aqui no Distrito Federal a mesma atividade, o mesmo policial agindo, atuando da mesma forma, a mesma instituição, como é o Poder Judiciário, como é o Ministério Público. Então a Polícia Civil ela vai também ser desta forma. Então, basicamente, a importância do projeto, ele se reduz um pouco no seu conteúdo, mas ele se multiplica a partir do momento que nós deixaremos de viver uma era da pedra, uma era do regime militar que transformou as polícias civis numa coisa, porque as polícias civis operaram em nome de, e eles já se recuperaram e nós não. Então essa lei, ela simplesmente vem para dizer assim, bom, as polícias civis do Brasil são sim organizadas. Por que elas são organizadas? Porque elas têm uma lei que nós iniciamos, como foi referido aqui pelo advogado, nós chamávamos de lei orgânica, e aí foi para a Casa Civil e passaram a chamar de Lei Geral da Polícia Civil. O que aconteceu nesse processo de elaboração da lei e no processo de encaminhamento até o Congresso Nacional? Nós tínhamos, naquele momento, que era 2005 a 2007, uma grande preocupação. Nós estávamos, assim como alguns estados ainda continuam, brigando pela questão do terceiro grau. Para nós é fundamental o terceiro grau, por uma série de razões. Primeiro, que com o segundo grau, que no meu tempo era ensino médio,
tu trazia para as forças policiais um profissional que não tinha um comprometimento muito grande consigo. A partir do momento que tu exige um nível de terceiro grau, evidentemente que aquele profissional, ele chega com uma outra visão, com um outro acúmulo. Porque já investiu em si durante 5 anos para ter uma formação. E ele vai, então, ingressar na força pública com uma preocupação e com uma visão diferenciada. Afora isso, é extremamente injustificado que tu diga que o inquérito policial, que a investigação policial é desqualificada, quando ela é analisada por um promotor e por um juiz. Por quê? Porque ele coloca o cara para realizar essa atividade, o que não tem muito acúmulo, principalmente porque o Estado ou forma em 90 ou em 180 dias e dá uma carteira de uma arma e diz que ele é policial. Então esse profissional, ou ele tem uma capacidade dele, própria, individual, para fazer um belo e um bom trabalho, ou ele não vai conseguir fazer esse belo trabalho. Então a nossa fama, e principalmente do meu período, que eu fui policial, escrivão, a nossa fama de que o trabalho de vocês tem que ser todo refeito. Mas ele tem que ser todo refeito porque eu estou dando o meu máximo é insuficiente. Então, se percebeu nesse processo que haviam 2 componentes importantes para nós. O componente salarial, evidentemente, que nos interessa, mas também o componente de qualidade, de técnica, de trazer para a polícia quase. Então havia, nesse projeto, algumas coisas que para nós eram fundamentais. Primeiro, fazer o enxugamento dos nossos cargos, para que a gente tivesse, então, uma carreira, né, bastante firme, bastante qualificada. A outra situação é que nós tivéssemos garantido, a partir disso aí, a exigência de terceiro grau. Mas não só a exigência de terceiro grau para ingresso, mas o processo nacional para que essa questão passasse também a ser estruturada dentro dos governos e nós passássemos a nossa função no nível superior, no nível acima do que é hoje, que é intermediário, é nível médio. Porque no meu estado, por exemplo, tu ingressa com a exigência de terceiro grau desde que nós estávamos no sindicato, mas o cargo é de nível médio e o salário inicial lá é R$2.000. Quer dizer, não houve ainda, porque não há, isso aí é só político que vai resolver, é um movimento político, porque ainda não há esse movimento político de que o exercício da atividade policial deve ser executado por alguém com nível superior. Então, era fundamental para nós, neste projeto, que constasse essa questão. O que aconteceu no processo governamental? Quando nós terminamos o projeto, encaminhamos para o Ministério da Justiça, quando estava iniciando a história do Pronas, o Tarso Genro era ministro, era das nossas relações, então apresentamos tudo para ele, nos garantiu que ia encaminhar. Quando isso chega na Casa Civil, eu pego uma cópia do que saiu do Ministério da Justiça e ele encaminha para o pessoal do Cipol, o pessoal do Cipol diz, não, saiu, porque a nossa grande preocupação é que iam mexer no terceiro grau. Não, foi no terceiro grau. O Valente Davi, que está sempre na internet, a primeira coisa que faz é abrir lá e descobrir, não, está no segundo grau. O que aconteceu? Os técnicos do governo, por alguma questão, ou pela visão que eles têm da polícia, eles concluíram que era muita coisa um policial de terceiro grau. Porque o policial faz um serviço chinelo na cabeça dele. Na cabeça dos governos, o policial faz um serviço moderno. Então, para que terceiro grau? E eles transformaram esse troço em terceiro grau. E nós ficamos numa frustração terrível. Por quê? Porque o nosso segundo maior objetivo, se não o primeiro, era efetivamente garantir esse terceiro grau para garantir essa ascensão e para garantir essa mudança futura. E havia a questão do escrivão, que a gente já tinha, inclusive, aceitado que, bom, a gente pode recuar, porque, afinal de contas, não precisa mudar isso tudo de uma vez para o outro. E haviam questões menores, que eram preocupações dos delegados de polícia, porque os delegados de polícia sempre viam a tentativa de organização como uma grande ação contra o cargo dele, que na realidade não é, apesar de ter delegados de polícia que trabalhavam nesse grupo e que compreendem, que entendem que a valorização da Polícia Civil e do próprio trabalho dos delegados de polícia dependem da qualificação, né, e da melhor condição de trabalho da base dos agentes de polícia, de todas as denominações. Então nós
reiniciamos, apesar daqueles 2 anos de trabalho, reiniciamos então, através das entidades de classe, o processo legislativo, no sentido de produzir emendas a projeto, no sentido de que fosse recolocado a questão do terceiro grau, fosse recolocado a questão do escrivão de polícia, né, porque se tem uma parte do Estado que entende que isso é necessário, então a gente não ia perder a ocasião, a oportunidade, simplesmente por essa outra discussão. Porque a gente sabia que, inclusive, tem outras questões. Tinha ABC, tinha não, tem